Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Depois dos 60, que tem o oferecimento de Unique, proteção veicular, a proteção completa para o seu veículo. Ligue, peça mais informações, pergunte tudo o que você precisar e faça um orçamento sem compromisso. 11 98700 7526. 11 98700 7526. Unique. Para Unique, a sua idade não é um problema. E por falar em idade, gente, a violência contra a pessoa idosa constitui grave violação aos direitos humanos. Isso é uma dor que vem se estendendo e numa crescente a cada ano. De 2020 a 2023, foram mais de 408 mil casos de violência contra a pessoa idosa. É muito, né? É muito. Por isso, eu trouxe duas pessoas, dois convidados ilustres aqui ao programa, Dr. André Luiz Barbosa, que é advogado, e o meu amigo e companheiro de televisão, Eduardo Araújo. Muito obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos. O Eduardo sempre bem-vindo, o doutor também sempre bem-vindo, já conhece o estúdio aqui, só que é a primeira vez que vem ao programa. O Eduardo também é a primeira vez que participa do programa, né, Eduardo? Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Doutor, podemos começar fazendo perguntando ao senhor? Claro. Né? A questão da violência, né? Que o senhor viu que eu acabei de falar que a violência está crescente, né? Por que se dá essa questão de violência? O senhor, assim, como homem da lei, acha que é por haver leis tão brandas? Eu acredito que a própria vulnerabilidade dos idosos dá a condição de que pessoas vendo essa vulnerabilidade agem dessa forma. A gente sabe que geralmente é dentro da família, muitas vezes no trânsito as pessoas não têm paciência com os idosos, na sociedade como um todo, né? Falando de leis, falando do que se refere ao Código Penal, ao Estatuto do Idoso, né? São leis que são criadas, uma para coibir crimes, outra que é uma lei humanizada, que é proveniente da Constituição Cidadã de 1988, que é o Estatuto do Idoso, que é uma lei que traz defesa para as pessoas acima de 60 anos. Né? Então, é uma lei de direitos humanos, proveniente do Pacto de São José da Costa Rica, que foi recepcionado pela Constituição de 1988, prezando pelo cuidado, que é um dever que, conforme consta na Constituição, é o dever da sociedade, da família como um todo, cuidar dos idosos. O Código Penal por si só, ele possui uma série de características que possam dar condição para uma defesa técnica de que pessoas que realizam violência contra pessoas idosas consigam muitas vezes sair ilesas, né? Principalmente quando o caso ele não é judicializado e sentenciado. Quando fica só no registro da ocorrência, que é o grande problema, né? Muitas vezes as pessoas fazem o registro da ocorrência, não dão andamento, né? E aí a pessoa só fica com aquele registro e aí ela continua fazendo aquelas práticas reiteradas de violência contra idosos no geral. De novo, na minha concepção, por entender da fragilidade deles. Né? Claro. Não, e assim, né? Eu não quero tornar um mais importante do que o outro, nem quero fazer um comparativo que não há. Mas assim, quando você não leva a coisa adiante, você dá mais força ao inimigo. É mais ou menos isso, né? Eduardo, você que é uma pessoa pública, né? E que já viu várias coisas acontecerem, inclusive no município onde você mora, você já foi do poder público, enfim, né? Como é que você entende, porque você está 60 a mais, você já é 60 a mais, né? Na sua concepção, como tem sido essa questão dos maus tratos, da violência ao idoso? Muito bem. Em primeiro lugar aqui, boa tarde a você, Gustavo Lima, obrigado pelo convite.
doutor André, nosso grande companheiro amigo, está aqui conosco aqui, advogado conceituado, né? O homem que conhece muito de leis aí. E é um prazer participar desse programa aqui, né? Depois de 60 com você. Nosso ouvinte telespectadores também, muito boa tarde. Ô, Gustavo, o negócio é o seguinte, meu amigo. A gente que eu já estou com 66 anos, né? Estou para completar daqui uns dias 67 anos. Logicamente que a preocupação é muito grande, até porque eu tenho um pai de 98 anos, eu tenho uma sogra de 96 anos, e a gente convive muito com pessoas tão jovens também, e também com as pessoas da terceira idade. A grande verdade é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação nesse país que as coisas não têm mais limite. Então está muito complicado, e o que vem acontecendo com as pessoas da terceira idade, as pessoas de idade, é muito complicado. Dentro das próprias residências, você sabe, nas casas, residência, ali tem filhos que judiam do pai, judia da mãe, tem outros que judia das avós, né, avô, avó, e de pessoas da família que tem uma certa, não deficiência, pessoas que são frágeis. Então isso vem acontecendo e muita coisa anda escondida. Isso ainda fora as pessoas que colocam em asilos clandestinos, né, colocam em asilos clandestinos, onde também as pessoas são maltratadas, são judiadas. Então eu acho que está na hora do poder público, está na hora das autoridades tomar providência. Não dá mais para aguentar o que vem acontecendo com as pessoas fragilizadas, as pessoas da terceira idade, as pessoas que realmente não têm como se defender. Haja visto, a gente vê pessoas aí batendo, judiando, matando, né? Pessoas da terceira idade, e isso é violência total, não só nas residências, na rua também a gente vê, e se contar também, falar dos golpes também, né? Porque usam a vulnerabilidade dessas pessoas para tirar proveito, e essas pessoas são muito maltratadas, infelizmente. É verdade. Não, e assim, né, quando a gente fala em violência contra o idoso, a primeira coisa que vem à mente é o espancamento. Mas nem sempre a violência é visível, né? Muitas vezes é uma violência moral, uma violência psicológica, né? E eu acho que, assim, dói muito mais esse tipo de violência invisível, porque quem sente é só o idoso, né? Porque quando há um espancamento, e eu não digo que tenha que haver, pelo amor de Deus, né? Mas quando há o espancamento, há sinais, né? Há sinais no corpo. E aí todo mundo vê. Porém, quando é psicológico, é moral, o idoso só sofre, ele se fecha. E o idoso, ele já tem o hábito, né, naturalmente, de se fechar. Exato. Né? Ele se torna mais fechado, né? No caso, por exemplo, do Estatuto do Idoso, né? Eu particularmente, vejo um crescente de inovações. Eu sempre vejo leis sendo inovadas, né? Artigos inovados e tal. O senhor acha que o Estatuto do Idoso, na prática, ele tem tomado conta? O Estatuto do Idoso, ele é uma lei de 2003, né? Uhum. Ele tem um regramento muito protetivo do idoso. Uhum. Mas o que você quis dizer, eu acredito foi a aplicabilidade dele. Exatamente. Eu vejo que na questão envolvendo o acesso, muitas vezes nas repartições públicas, eu acho que é muito bem aplicado, a questão envolvendo a fila, a questão de que numa unidade de saúde o idoso tem que ter um acompanhante, né? Inclusive eu já fiz uso desse artigo, salvo engano, o 80, alguma coisa do Estatuto do Idoso, tá? Que dá direito à pessoa acima de 60 anos ter alguém ali, ter um acompanhante. Mas houveram algumas alterações no Código Penal que agravaram a violência contra pessoas idosas. Mas o Código Penal é um decreto-lei. O que é um decreto-lei? Ele não passou pelo Congresso Nacional. Então ele é uma lei que ela vai sendo emendada, né? Ela vai sendo ali criando os incisos de agravamento de pena, pura e simplesmente. O Código Penal, para mim, ele é um código, tirando os principais crimes, ele é brando em favor de pessoas que, se a gente for falar do artigo 126 do Código Penal, que fala da lesão corporal. A lesão corporal seguida de morte, ela se confunde com uma tentativa de homicídio dependendo da conduta da pessoa, na forma que ela está agredindo, né? Um fator que eu acho interessante, que também consta no Estatuto do Idoso, e que é o que leva, muitas vezes, ao estágio superior, que é a violência
física, esse estágio anterior é a violência patrimonial. Né? O idoso, ele tem um cartão de crédito, ele trabalhou a vida toda dele, ele conseguiu guardar um recurso, e aí muitas vezes ele sofre uma violência do neto, do amigo do neto, de alguém da família, que me dá esse cartão, me dá essa situação, porque fisicamente ele não consegue se defender. Né? E aí, se ele se nega a fazer aquilo, surge ali um primeiro motivo para uma violência física. Para mim, o Estatuto do Idoso, ele é uma lei boa, mas ele é pouco utilizado, só para essas questões envolvendo a questão do hospital, do acompanhamento, questão da fila do banco. Aí é uma coisa que ela pegou bem o Estatuto do Idoso. No geral, a gente se socorre do Código Penal, que aí tem somente uma elevação de pena. A gente poderia modernizar o nosso Código Penal, criando um 126A ou B, dizendo que é uma pena de reclusão alta qualquer tipo de agressão contra a pessoa acima de 60 anos. Mas não é o caso. É complicado. Eu pegando um ganchinho que a claro, doutora claro. falou, e tem pessoa de idade que chega a certa idade, que tem um neto, que tem um filho, ele ama tanto esse filho, esse neto, que ele acaba aceitando tudo que acontece. Ele acaba liberando o cartão, libera para mexer nas suas contas bancárias, outros pegam uma procuração para usar, para saquear o dinheiro da conta, fazer empréstimo na conta do avô, da avó, do pai, da mãe. E, infelizmente, essa pessoa acaba ficando refém. Não é isso, André? Exatamente. Acaba ficando refém, viu, Gustavo? Fica refém. Pelo amor. Pelo amor, pelo fica afeto. tudo certo, E entendeu? às vezes, além do amor, tal, é a dependência, é o medo de ficar sozinho. Exato. É o medo da... Porque assim, existe, né? Eu sempre digo que eu sou uma pessoa que gosta da solitude. Eu gosto de estar sozinho, né? Não é o que é diferente de solidão. Já o idoso, ele tem medo da solidão, né? Sim. E aí ele se apega às pessoas, ele acha que ele tem que financiar essas pessoas, pagar para que essas pessoas estejam com elas. Próximo, esteja próximo. Para se sentir útil, né, na vida das pessoas. Amado, útil, que seja, né? E assim, nem sempre, né, é interessante saber. Aliás, Gustavo, eu queria que você colocasse o Disque 100, porque existe já, desde 2018, se eu não me engano, o Disque... É um Disque Denúncia, que é o Disque 100, né? Que é dos direitos humanos e tudo mais e tal. Então, qualquer pessoa pode ligar o Disque 100. Hoje, inclusive, eu liguei para testar, para ver se estava tudo em ordem e tal. Continua em ordem, funcionando. Muito bom. Seja para... A primeira pergunta é assim, se você for jovem ou adolescente, diz que número tal. Se você for pessoa idosa, diz que número tal. Então, está funcionando. Tá, beleza. Então, você que conheça casos de maltrato, queira denunciar, diz que 100. Pega o seu telefone e diz que lá, 100. Pronto, você vai ser atendido, vai entrar, vai falar e tudo mais. Ou então, você também pode ir a uma UBS, porque as UBS, elas recebem denúncias, né? Ao Ministério Público, o Ministério Público também recebe, né, doutor? Sim. Denúncias. Sim. O de Ministério maus Público, tratos. como fiscal da lei, ele tem a autonomia para atuar nesses casos, ele sendo acionado sem necessidade até de registro em delegacia. Ele é algo que ele movimenta a justiça, o Ministério Público, né? Aham. E outra coisa, foi bom colocar o Disque 100 aqui, porque muita gente não sabe. Muita Com gente não sabe. certeza, É verdade. muita gente não É sabe verdade, que é existe o verdade. Disque 100. Ele acha assim, 190, polícia. É o que nego lembra. Que também SAMU. pode ligar para a polícia. Pode ligar pra polícia E- também. E esse Disque 100, ele não substitui o 190. Você também pode ligar o 90. Mas esse Disque 100 é específico para isso e atende muito mais rapidamente. Porque eu testei hoje isso. Muito bem. Entendeu? Importante. É muito importante. Eduardo, as políticas públicas, né? Como é que você enxerga, qual a sua opinião sobre política pública para idoso? Bom, aí eu vou ter que escancarar aqui, né? Porque aí não tem jeito, né? Fique à vontade. Porque a esculhambação que esse país é mesmo aqui, a gente tem que falar a verdade. Você me conhece como é que eu sou. A grande verdade é a seguinte, no papel aceita tudo, né? Então no papel existe um monte de lei, Verdade. existe um monte de coisas que colocam. No Direitos. papel. Direitos. Direitos. Só que é o seguinte, cadê os direitos? No papel, e aí, como é que faz? Coloca no papel a lei, coloca um decreto, no papel vale, e depois? E na prática, como é que fica a situação? As pessoas idosas, eu falo que eu, graças a Deus, o Gustavo e
você, nosso ouvinte telespectador, eu já passei de 60 anos, igual eu disse, tenho 66 anos. Graças a Deus, até agora, tenho uma saúde razoavelmente boa, graças a Deus, né? Que bom. Dificilmente vou no médico, não sei nem quanto tempo faz que eu não passei no médico, André. É verdade. Mas só que tem pessoas que, infelizmente, a saúde é diferente. E não é só a saúde, tem outros fatores que a pessoa acima de 60 tem. Você vai num posto, hoje mesmo aqui no Jornal Tribuna Oeste, né, eu coloco aqui todos os dias aqui na notícia, o tratamento de políticas públicas que o povo não tem. Você vai no hospital, tem lugar, uma UBS, um ponto de atendimento, não tem prioridade por pessoa de idade. Você vai no hospital, a pessoa de idade tem que ficar esperando 5, 6 horas para ser atendido, quando é atendido dignamente. Você vai no outro lugar que tem ali, chega no ônibus, num transporte público, deveria ter alguma coisa a mais, não só o ser humano levantar para dar o local para a pessoa de idade. Eu acho que aí é onde o poder público deveria entrar. Exato. Porque não é possível. Se não vai do jeito, tem que ir de outro. Se as pessoas não têm essa visibilidade, não têm o respeito pela pessoa acima de 60 anos, da terceira idade, eu acho que o poder público deve interferir. Você vai no banco, tem hora que não consegue a pessoa de idade ser bem atendida. Então você começa a olhar para tudo que acontece em redor de uma pessoa de mais de 60 anos, tem muita coisa no papel, que é muito fácil colocar no papel. Exato. Vamos fazer uma lei, um deputado, um senador, fazer aquilo ali, fazer aquela festa, né? Chamar todo mundo, mas na prática 80% não funciona. Essa é a grande verdade. Me chamou a atenção, me fez lembrar uma coisa agora, que semana passada eu fui a uma UBS em um município. E aí assim, uma senhora falou assim, olha, eu tenho 70 anos. A pessoa falou, não, a preferência é a partir dos 80. Prioridade é a partir dos 80. Eu falei, mudou? Como assim? Eu não entendi isso. Dizem que é a prioridade da prioridade, né? Os de 80 agora, por conta da taxa de pessoas que estão numa condição da maioridade. Né? Aí teve uma alteração recente referente a isso. Entendi. Agora, a gente precisa entender também outra coisa que é muito importante, que nem sempre a violência física está fora de casa, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, está dentro de casa. Gustavo, solta pra gente uma imagem, por favor. Eu só vi uma imagem, eu só vi algumas imagens de violência contra o idoso, e aí eu queria que vocês vissem essa. Olha o absurdo isso, ó. Idoso de 96 anos é espancado pelo namorado da nora em Florianópolis. É uma notícia já um pouco antiga, de alguns anos, mas me chamou muito a atenção, assim, namorado da nora, ou seja, ela foi casada com o filho dele, mas aí assim, mora com ele. Gente, é um absurdo, assim, é o rabo abanando o cachorro, é isso? Né? Porque como é que faz isso? 96 anos de idade, né? A pessoa não tem força, né? Qualquer vento derruba, você percebe que qualquer vento derruba. Sim. Né? E aí a gente não sabe o que acontece e por que isso, né? O que leva um ser humano a fazer isso, né? A gente não sabe as causas, mas de qualquer forma, assim, para antes, né? Para antes de acontecer. Gustavo, eu vou te falar uma coisa para você, que desculpa até, mas aí não tem causa, não existe causa. Uma pessoa fragilizada, né? Fragilizada nessa idade, não tem como existir causa, Gustavo. Isso aí são pessoas que não valem nada, é vagabundo, gente que não tem moral, que não tem escrúpulo. São pessoas que já têm a mau índole para fazer isso com uma pessoa, seja de 60 anos, seja de qualquer idade. A grande verdade é essa. Para mim, seja de qualquer idade. E quando passa de 60 anos, que é a terceira idade, muito mais fragilizada ainda. Uma pessoa dessa, será que não pensa que amanhã, talvez não pensa, né? Talvez vai morrer antes, a desgraça tem que morrer antes, né? Eu já morreu, ninguém sabe, né? Mas é verdade. Talvez será que uma pessoa dessa não pensa também que ele pode chegar a 60, 70, 80 anos? Será que não tem? A gente está num momento, acho que é uma questão mundial, né? Que o ódio está imperando, né? Uhum. O ódio, ele, pelas pessoas, pelo etarismo, ódio pelo fato de você ser diferente. Pela condição social. O ódio pela condição social, o ódio porque você não segura a mesma bandeira que a minha. O ódio pelo fato de você ter uma opção sexual diferente. Então, assim, e aí os idosos são, de novo, dentro da fragilidade física e de autodefesa,
gera essa possibilidade, é aquela coisa. A pessoa vai e realiza o ato até quando ela é repelida. Então, quando ela não é repelida, então ela continua fazendo. Então, ela se sente, né, ali sem algum tipo de responsabilização, então ela continua realizando aquilo. Por isso que os índices estão dessa forma que você apresentou, os números, né? Os indicadores estão tão tristes assim. E eu acredito que não é particularidade só do nosso país, é global isso. Um momento de muito ódio, as pessoas deveriam ser mais humanas, deveriam ser mais felizes, e é uma tristeza atualmente. Exatamente. O que uma pessoa dessa, vai trazer para alguém? Para o mundo. Para o mundo, o que vai trazer? Para o mundo, né? Colabora em quê? E outra coisa, e essas pessoas de 96 anos? Neste caso, me corrija se o termo estiver errado. Como se enquadraria isso, esse tipo de violência? Sim. Vamos entender. Quando você age com violência contra qualquer outra pessoa, tem um limite daquilo que você está realizando, o ato que você está realizando. Quando é um ato para repelir uma agressão, é legítima defesa. Você foi atacado antes. Quando o ato é porque a pessoa falou alguma coisa eu não gostei, ou por pura vontade eu fui agredir a pessoa, se é uma agressão branda, e dependendo da parte do corpo que você pega na pessoa, é uma lesão corporal. Se essa lesão ela deixa você mais de 30 dias no hospital, o idoso, né, nesse caso, ou qualquer pessoa, aí ela vira uma lesão corporal de natureza grave. Se a pessoa está agredindo a pessoa, ela está na lesão corporal ali, praticando golpes, e aí outra pessoa tem que tirar ela de cima da pessoa, ou se ela viu que a pessoa ficou desacordada, chegou no limite ali que pode ser caracterizado uma tentativa de homicídio, ou homicídio. Entendeu? E muitas vezes chega ao homicídio, né? Exato. Agora, né, o primeiro item que o senhor falou foi sobre legítima defesa. Vamos combinar, eu não sei, mas assim, um idoso de 96 anos não vai me agredir para que eu tenha que usar de legítima defesa. Lógico que não. Concorda comigo? Sim. Acho que... E mesmo se ele agredisse, é uma questão de respeito pelo idoso, dependendo, ele tá com alguma questão até mental, que ele agiu de forma involuntária, então você não tem que devolver aquilo na mesma proporção ou querer repelir uma situação. Como defesa, a legítima defesa é usada para pessoas do mesmo porte, né? Nesse caso, não é. O senhor falou de homicídio, né? Eu estou vendo um dado aqui, uma estatística. Por ano no Brasil, cerca de 10% dos idosos, né, do número de idosos, né, 10% morrem vítimas de homicídio. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa, né? Porque... E assim, o que justifica? De novo, né? O que justifica você matar um idoso? Sabe? Eduardo, eu acho que a pessoa é muito ruim, né? Pessoa ruim não, isso aí pra mim. A grande verdade, não tem nem como qualificar uma pessoa dessa, Gustavo. A grande verdade é essa. As pessoas que eu falei agora há pouco, não tem escrúpulo, não tem sentimento pelo ser humano, aquelas tipo de pessoas que já vem... Porque assim, a pessoa quando é mal, ele já tem dentro de si a maldade. Ele só espera a oportunidade para ele agir. A mesma coisa o ladrão. O cara que é ladrão, ele só espera a oportunidade para ele roubar. A verdade é essa. Então a gente vê, a gente que dá notícia, a gente está sempre ouvindo, né, no jornal, notícia. Eu escuto tantas coisas que chegam para a gente, Gustavo, de agressão, falta de respeito, de neto, de filho, como eu falei no começo aqui, de, sabe, todas essas pessoas, nora, genro, né? Eles tentam tirar proveito daquela pessoa que trabalhou a vida inteira, que contribuiu, até ajudou a formar um filho. Pensa bem, um pai, uma mãe, uma avó que tirou o dinheirinho seu ali para ajudar, né, estudar um filho, uma filha, para dar uma situação melhor. Essa mesma pessoa chega um dia que espanca e pode até matar a pessoa. Eu acho que é óbvio, né, que quando a gente fala de respeito tem que ser mútuo, tem que ser uma coisa recíproca, né? Assim, não adianta você se valer da sua condição de idoso para desrespeitar o outro, eu acho que tem que ser recíproco e tudo mais e tal. Mas chegar às vias de fato, acho que é tão desnecessário isso, né? Exatamente. Eu vou dar um recadinho agora, vou falar da Unic. Gente,
eu queria que vocês assistissem a esse filmezinho aí, porque é muito interessante o que a Unic tem para passar para vocês. Pode soltar, por favor, Gustavo. Se você trabalha com o seu veículo, não pode correr riscos. Com o auxílio à renda da Unic, você fica despreocupado quando ele estiver na oficina, por exemplo. Para saber mais, fale com a gente. O Uber ou o aplicativo em geral, imagine você depender do dinheiro que você ganha diariamente, né, como veículo de aplicativo, e ficar sem o seu carro. É muito ruim, né, para você, para o seu bolso e tal. Então, a Unic, ela tem essa questão aí de você ter uma renda se seu carro estiver parado, se estiver em algum conserto, enfim, né. Então, liga para a Unic, 11 98700 7526 e peça mais informações. Você vai ver, você não vai se arrepender. Bom, já aproveitando, Gustavo, solta mais uma imagem, por favor, que eu salvei, que é desse senhor aí, ó, que ele foi espancado durante uma briga de trânsito na região de Maringá, no Paraná, né? Então, assim, as pessoas estão perdendo a noção mesmo, né? Exatamente. Então, a gente não sabe o que aconteceu, não sei se ele fechou, mas assim, fechou a pessoa, não precisa descer e bater, né? Poxa vida, não é assim que se age, né? Tá muito comum essa questão de briga de trânsito também, né, doutor? Exato. A questão do que envolve a agressão contra idoso, conforme eu já disse, né? A lei, para mim, é muito branda, novamente. Assim como você agredir uma criança, até porque o que se aplica muitas vezes às crianças, quando a gente fala até de abandono de incapaz, envolve a criança e o idoso. Dependendo do estado que está o idoso, se você deixar ele em casa sozinho, sem nenhum tipo de cuidado, envolvendo todos os aspectos necessários para ele ter a dignidade dele de alimentação, de asseio, você pode responder por um abandono de incapaz, assim como um bebê, né? Então, voltando na violência física, é algo que é desumano. A questão do código, para mim, ela é branda. Deveria ter uma reformulação no aspecto de criar um tipo penal específico para agressão contra idoso, com a questão envolvendo uma penalidade, vamos dizer assim, de 6 a 12 anos, né? Porque é comparado, até pelo aspecto da altura que está a idade da pessoa, acima de 60 anos, 70 anos, uma agressão a uma pessoa dessa, você está fomentando que ela chegue no fim da vida dela de forma mais rápida, porque essas lesões geram sequelas, né? Então, por isso que para mim deveria ter um tipo penal diferente e comparar uma pena de um outro crime, vamos ter aqui um sequestro, uma pena mais agressiva. Crime hediondo seria? Exatamente. Transformar até em hediondo, porque a lesão corporal por si só, teoricamente, ela é branda. Porque a maioria quando duas pessoas do mesmo porte ali, um agrediu o outro, os dois ficaram roxos, um quebrou o braço do outro, não ficou 30 dias no hospital, lesão corporal de natureza leve. E a lesão corporal de natureza leve, a pena é branda. O Código Penal deveria ser reformulado, até inclusive nesse aspecto, mas, de novo, criar um tipo penal mais agressivo para coibir, pelo menos, as pessoas. E a pena branda, quando você fala em pena branda, para esses casos, qual é exatamente essa pena? O que pode ser? Então, depende, porque assim, quando no Código Penal fala em detenção, porque crimes de ordem moral, queixa-crime, que envolve calúnia, injúria, difamação, a própria lesão corporal de natureza leve é uma pena branda de 2 anos. Mas aí é uma pena de reclusão. O próprio Código Penal, na parte final, especial do Código, que fala sobre os requisitos para liberação, que quem trabalha muito isso é advogado de defesa, é a Defensoria Pública, é o advogado de defesa, trabalha no aspecto, dependendo se o agressor ele tem uma vida regressa tranquila, ele sai ileso, ele seria ficha limpa. Mesmo que ele tenha alguma condenação, quando a pena é até 4 anos de um determinado crime, o sentenciamento disso, a responsabilização disso é branda, no aspecto de que, dependendo daquilo que ele cometeu. Então,
Quando a gente fala de pena branda, é pena até 4 anos. Acima de 4 anos, a gente já vê, mesmo para quem é ficha limpa, a gente já vê uma possibilidade aí de a pessoa ficar reclusa, principalmente acima dos 8 anos de pena base. Ou seja, dá a ideia de que compensa, de que o crime compensa. Exatamente. De que praticar esses atos compensa, não vai acontecer nada mesmo, vai ser brando. Sim, né? sim. Eduardo, você vendo essa imagem aí do idoso, né? Você no trânsito é tranquilo ou você é meio estourado? Já aconteceu alguma situação em que alguém tenha vindo tirar satisfação com você e você tenha falado, opa, peraí, não é assim, deixa eu me acalmar? Eu, falar a verdade, nunca tive problema no trânsito, não. Tanto é que eu estava aqui falando aqui, você sabe, meu carro bateu esses dias atrás, aí aconteceu um acidente, não teve ninguém ferido. Eu simplesmente conversei, tudo bem, tá tudo tranquilo, vida que segue. Porque a gente sabe que está acontecendo muitas mortes no trânsito. Isso não é só para idoso, não. Isso acontece com o ser humano. No geral, né? Pessoas agredindo, com marreta, pedaço de ferro, machado, pancadaria, revólver, dando tiro, matando as pessoas. Então, eu, graças a Deus, sou muito tranquilo. Eu dirijo na minha, tranquilo, mas não sou de arrumar confusão. Vou falar a verdade para você aqui, Gustavo. Eu, com essa idade que eu tenho, eu sou meio um cara assim, meio duro naquilo que eu falo. E eu tenho meus propósitos da vida, tenho meu jeito de ser, não tem problema. Mas não sou de agredir ninguém, sou um cara que respeita as pessoas e tenho uma idade já, que eu estou numa idade já avançada. Mas, graças a Deus, a gente procura, vendo tudo que acontece, minimizar e evitar, porque problemas maiores podem acontecer a qualquer momento. E a gente, não é que eu estou dizendo que eu sou um cara fragilizado hoje, graças a Deus não. Estou até com uma saúde boa, como eu falei. Mas não é por isso que a gente vai também achar, porque tem tudo isso, vai falar o que quer, na hora que quer para as pessoas, principalmente no trânsito. O trânsito é perigoso. Em todos os sentidos, hoje o trânsito é muita gente, eu falo, as pessoas estão muito agitadas no trânsito. Quer chegar rápido, aquela loucura toda. Então, acidente acontece a qualquer hora. E a pessoa que dirige, uma pessoa de terceira idade, que usa óculos, que tem um problema de deficiência visual, né, nos movimentos, logicamente que está mais fragilizado e pode acontecer um acidente a qualquer momento. E aí as outras pessoas talvez não vão entender, já vai descer, já quer ofender, já quer humilhar a pessoa, já quer agredir. E a pessoa de idade, nós falamos aqui, é sempre mais fragilizada, dependendo do seu estado físico de saúde. Eu queria entrar no assunto aqui, aproveitando aqui o gancho aqui, Gustavo. Você falou que oficialmente dizem que 10% das pessoas idosas no Brasil vêm a óbito por agressões. Nós temos aproximadamente, se eu estiver enganado aqui, alguém me corrija aqui, no Brasil hoje, acima da terceira idade, mais de 20 milhões de pessoas. Sim, exatamente, 28 milhões. 28 milhões, então 28 tem mais de milhões. 20 milhões de pessoas. Então, quer dizer, como é que faz? Uhum. 28 milhões por ano, você conta com 10%? 2 milhões e 800. 2 milhões e 800. Nós estamos falando aqui em 2 milhões e 800 mil Exatamente. pessoas que são agredidas e vêm a óbito nesse país. Isso é uma loucura. Isso é uma verdadeira loucura. E está num crescente. Está no crescente. Tá Porque no vai crescente. crescendo, porque a idade, as pessoas vão ficando mais velhas. É. O Brasil, quando chegar em 2050, estatisticamente, Está um país. será um dos países né, mais velhos do mundo. mundo. O Exatamente. Brasil. Então você imagina, 50 milhões, se tiver 50 milhões de pessoas velhas aqui, 5 5 milhões vão morrer milhões por ano. por agressão. As pessoas Isso é uma por si loucura. só, elas estão vivendo desse imediatismo, conforme o Eduardo comentou, né, Eduardo? Que envolve aí a situação de muitas pessoas com transtorno de ansiedade, muitas pessoas com essa questão de resolver tudo a ferro e fogo, conforme o ódio que eu comentei agora, as pessoas têm ódio de si mesmo, ódio da vida, frustrações, né? né? Desconto no outro, né? Eu outro dia estava num outro programa e eu comentei com a pessoa que estava me fazendo a pergunta que, para mim, a grande área que vai crescer muito nos próximos anos, principalmente no Brasil, é a área da psicologia, psiquiatria, porque essa questão envolvendo também o uso telemático dos meios de comunicação, essa forma de conversas assíncronas, as pessoas conversam entre si, não dá atenção para quem está do lado. Isso ajudou, a tecnologia ajudou em muita coisa, mas nessa questão dos jogos, a forma como o YouTube coloca algumas exposições para o jovem, Desumanizou, né? desumanizou, tirou a humanidade, o afeto, a empatia de você gostar do outro, o respeito pelo outro. E aí vem com essa nova realidade agora mundial, só vem para criar mais ainda esse cenário de violência.
existe a possibilidade do resgate do idoso? Quando ele está sofrendo algum tipo... Porque a gente tem o Conselho Tutelar, por exemplo, que vai e resgata a criança. Né? Existe o Conselho do Idoso também, né? Todo mundo sabe e tal. Mas assim, as condições são mais ou menos parecidas desse resgate quando ele está sofrendo maus tratos? A justiça permite, ela protege o idoso nesse sentido? Olha, Gustavo, o que eu conheço é a delegacia especializada em crimes do idoso, tão somente. Uhum. Né? Então, logicamente que ligando, não conhecia até então o Disque 100, né? Confesso que eu não conhecia o Disque 100, mas acredito que o Disque 100 ou 190 deve fazer o direcionamento quando a ocorrência é contra um idoso, porque a polícia civil é uma polícia investigativa. Uhum. E existem delegacias especializadas em crime contra idoso. Mas um acolhimento igual envolvendo o Conselho Tutelar, esse tipo de questão, eu sinceramente desconheço, eu acredito que não exista. O que eu entendo é que deveria haver políticas públicas voltadas, principalmente no Executivo Municipal, através de até um projeto de lei na Câmara de Vereadores, para o município utilizar parte dos recursos para fazer atividades com idosos, Claro. para fazer algo inclusivo para os idosos, aquela questão das caminhadas, ter um espaço para eles terem convívio e manter ali a mente em desenvolvimento, principalmente para aqueles que, mesmo jovem, a partir de 60, porque o idoso de 60 é um idoso jovem, Claro. ele já começa a apresentar alguns problemas, que é o grande mal de quem tem na família a genética do Alzheimer. Essa doença que ela vai denegrindo, degenerativa, né? na pessoa. Então, assim, deveria ter políticas públicas envolvendo o executivo de vários municípios, mas cabe também aí o executivo junto com a Câmara colocar isso para funcionar, né? O problema é que isso dá trabalho, né? E nem sempre executivo e legislativo querem trabalhar, né? Mas, gente, eu falo um negócio aqui, mas aí eu sei que tocou no assunto aqui, de resgate do idoso. Aí, aonde queria colocar esses idosos? Se não tem abrigo, já não tem abrigo nem para as crianças. Isso é uma questão, o que o doutor está começa falando. Então, faz parte das políticas públicas. Da política pública. Sim. Tá bom, vai tirar dentro do convívio, que está sendo maltratado, judiado, espancado, aí resgata esse idoso. Quem é que vai cuidar? Vai para onde? Aonde vai colocar esse idoso? Como é que vai fazer? Olha como é que a situação que a gente chega. O idoso vai ficar sempre para segundo plano. A situação do idoso vai ficar sempre para segundo plano. Não, é uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, de um lado você está na sua casa, sendo espancado, sendo maltratado, mas está na sua casa. Né? Aí vão te tirar de lá, vão te tirar desse espancamento, desse sofrimento, mas vão te levar para onde? Falar a verdade, uma saída é meter esse monte de vagabundo na cadeia. Eu sou sincero, não tem outra saída, gente. É pegar essa raça que não vale nada, esses netos ou filhos que não valem nada, e tem que ter uma lei, né? Porque esse Código Penal, né? Você que é advogado, você tem um Código Penal, cai com 70 anos, né? Não é isso aí? Um Código Penal que ninguém tem coragem de mexer, não sei porquê. Eu sei porquê. Mais ou menos eu sei o porquê, porque tem um monte de político ladrão, vagabundo, tudo envolvido nesse negócio aí. Esses caras não têm coragem de mexer no Código Penal, porque eles também vão ser penalizados. Então eu acho melhor deixar do jeito que está, porque tem brecha, pode resolver aqui, daquele jeitinho. E o Código Penal está aí com 70 anos, essa situação. E o idoso, meu amigo, ele vai ter que pedir a Deus para cuidar dele, porque está difícil. E você sabe o que eu ouvi na última eleição? Que eu ouvi de candidato à reeleição, dizendo que não faz por idoso, porque a maioria dos idosos já não vota mais. Não dá voto, né? Eu juro que mas eu é verdade. ouvi. É verdade. Eu ouvi a pessoa falar. Se eu tivesse gravado, eu ia fazer uma denúncia. A pessoa solta lá, de repente, fazendo... Então você vê a índole que essa pessoa tem, né? Você vê o pensamento que essa pessoa tem. E foi reeleita. Infelizmente é assim mesmo. Aí eu fiz questão de ver se havia sido reeleita. E foi, não é de Carapicuíba, tá? Fora de Carapicuíba. Mas dependendo de onde seja, né, Gustavo? Mas assim, a pessoa foi reeleita falando uma coisa dessa. Então, assim, eu fico pensando, minha mãe tem 70, meu pai tem 75. Meu pai 98. Seu pai 98. Então, minha assim, sogra 96. Você 60. Eu já com 66. Pois é. E por aí vai, né? Não pode esperar, né? E assim eu vou ter que como andar ele... armado aí, com uma voz na cintura aí.
E assim como esse cara... É só você se impor. Não, eu tô nessa tranquilidade, mas chega um ponto aqui, né? E assim como esse cara, muitos pensam assim e agem da mesma forma. Mas indo para esse lado da política, Gustavo, virou uma prática de emprego, né? Sim. Eles fazem algo pensando neles, e aí é o emprego. Eu não penso nas pessoas que me deram voto e eu quero fazer algo para me eleger e é pura e simplesmente para mim, né? E se for para esse lado, inclusive, não vou fazer um projeto numa rua para asfaltar uma rua, porque nessa rua tem poucas casas, né? Aí a gente vai em vários aspectos aí, porque infelizmente é uma tática que dá certo. E outra coisa, André, para falar a verdade, né? Nas redes sociais, quem mexe mais é a juventude, né? O idoso, poucos idosos têm facilidade de mexer com as redes sociais. Tanto eu já visto aí, que a maioria dos deputados estaduais e federais que foram eleitos na última eleição, e vereadores e vereadoras novos que entraram agora, são pessoas das redes sociais. Muito. São pessoas, não é uma pessoa de idade. Porque a pessoa de idade, não todos, né? Mas alguns têm dificuldade de manusear, de mexer com redes sociais. E hoje, o que eles fazem hoje? Ataca nas redes sociais. É onde a juventude vota, é onde eles conseguem. As pessoas são influencers. Porque você pode ver hoje aí, o que tem de deputada, vereador, prefeito, influenciadores. E aí você vai perceber, você vai olhar e vai falar, mas influenciava em quê? Que é um negócio. Não é verdade? Aí ganha eleição. Mas tem muito vovozinho e vovozinha que se tornaram influencers. Não, influencer, você fala no TikTok, no Kawaii, mas aí você pega uma porcentagem, você vai saber quantas mínimo, pessoas que mexem, que sabem, entendem das redes sociais. Claro, exatamente. Até isso, as pessoas teve essa sacada aí, foi aquilo que você falou. Não vou fazer nada pro idoso porque ele não vota. Não gera voto. Não gera voto. Enfim, mas o idoso ele tem gerado muito dinheiro para o mundo, viu? Mas aliás, o idoso é que construiu a riqueza do mundo, do país. Exato. Essa é a grande verdade. Exatamente. Que gera riqueza, e aliás, né, gera riqueza para os políticos roubar. A maioria, né? Essa é a grande verdade. Eu vou pedir um minutinho, que eu vou falar mais uma vez da Unic, que a Unic é a nossa parceira, né? E tem que falar, meu filho. Tem que falar bem, tem que beijar. Gu, você solta, por favor, você coloca aí. A Unic ela é uma produção veicular completa, que cobre roubo, furto, colisão, tem guincho 24 horas, é sensacional. E você paga muito menos do que um seguro tradicional, por exemplo. Na Unic, você não tem aquela coisa de, eu preciso verificar o seu perfil, saber se você está com um problema no SPC, no Serasa, não tem nada disso. Não tem verificação de perfil, lá você é super bem-vindo, você é super bem-vinda, e você que é 60 a mais, para a Unic, a sua idade não é um problema. É boa essa empresa, viu? Muito bem, você falou comigo, acima de 60, estou na área. Tá na área, Estou na área. Faltam aí uns anos ainda. Muitos, mas faltam. Você nessa tranquilidade, você chega lá. Feliz daqueles que chegam, né? Com certeza. Feliz dos que chegam, né? Com saúde, evidentemente. Agora nós vamos entrar num assunto muito polêmico. Vocês acompanharam o caso do litoral, eu não posso dizer que é um animal, porque o animal ele é um ser irracional e ele age por instinto. Eu diria que é um demônio. Esse cara da Porsche que agrediu o idoso lá no litoral, estava fazendo barulho. Bom, geralmente esses caras eles já começam a fazer tudo errado, né? Já faz barulho, eles querem causar, eles têm alguma necessidade aí que eu não sei qual é, né? Talvez, enfim. Mas todo mundo acompanhou, eu acho isso, né? E aí a prisão dele foi decretada, lá o juiz pediu a prisão. Se eu estiver falando termos errados, me corrija, por favor. E depois eu sei que essa semana a justiça anulou. Só para você relembrar um pouquinho dessa situação, a gente tem o vídeo, vou pedir para o Gustavo soltar o vídeo, vamos acompanhar juntos e aí a gente comenta sobre isso. Solta, por favor, o vídeo, Gustavo. Quem não tem nada, tá de pé. Você não fez. Joga. Vai! Qual é teu nome, bombom? Você não vale nada. Olha o riquinho, ó. Olha o riquinho.
SAMU. Chama a polícia, o SAMU. Chama a polícia, o rapaz tá lá, ó, tá caído ali no chão. Se você sair, vai dar omissão de socorro, viu? Vai dar omissão de socorro. Só para constar, assim, né? Esse cara, ele tem aí acusações de ter batido em namorada grávida, batido em avó, estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, enfim. Tem 21 anos, né? Detalhe, uma pessoa com 21 anos que tem esse histórico todo, imagino daqui a 10 anos, se chegar aos 10 anos, porque agindo desse jeito, às vezes a vida é curta, né? Exato. Mas assim, outra coisa que me chama a atenção nesse vídeo e eu vou usar um termo aqui bem popular, a quantidade de macho que tinha aí, só assistindo, e deixou o cara escapar. Sabe assim, eu aposto que desses 20 ou 30 caras que estavam aí, pelo menos uns 15 estavam com o celular filmando para ganhar like nas redes sociais. Por que não solta o celular, vai e agarra o cara não teria escapado. Né? Porque ele ficou aí mais de não sei quantos dias aí, talvez meses, escondido. Né? E os advogados de defesa trabalhando e tal, e o cara escondido, acharam o carro no dia seguinte, que estava na Zona Leste, mas eles já não acharam mais. Então, assim, doutor, tá certo isso? Assim, liberar... Olha, eu tive a oportunidade, Gustavo, de olhar o caso, né? Uhum. E eu vi que o relatório policial, ele foi bastante detalhado no que se refere à conduta do rapaz aí, né? Eles colocaram tudo conforme... Muitas vezes, o que facilita a defesa é a falha no relatório, é falha no flagrante, é a falta de entrega de nota de culpa, porque na hora que a pessoa pega em flagrante delito, tem que receber uma nota de culpa, ela assina a nota de culpa. Só o fato de não ter nota de culpa já dá a possibilidade de ter um relaxamento da prisão em flagrante. Né? E isso é lei. Né? É aquilo que eu tinha comentado aqui anteriormente. O Código Penal, ele é muito... dá para trabalhar bastante a favor da defesa. Né? Então... Ele tem várias interpretações, é isso? Tem várias interpretações. A maioria é para a defesa. Né? A manipulação que você consegue trabalhar é para a defesa. Então, o que o relatório constou foi o que o Ministério Público acatou, foi o que o magistrado da causa também acatou, que foi a prisão preventiva dele. Foi convertida em prisão temporária, prisão em flagrante delito, e que as pessoas, muitas vezes, elas confundem a prisão preventiva temporária com a prisão pena. O que é prisão preventiva temporária? Ela é temporariamente realizada para a pessoa evitar, para não realizar mais aquele ato novamente, porque ele fez várias vezes aquele tipo de conduta. E aí aquele tipo de conduta tem que ser transitado julgado, tem que ser sentenciado. Eu sei que o rapaz aí, ele tem uma série de delitos, inclusive de menor de idade. O currículo é bom, né? O currículo dele é extenso. É um currículo bom. Mas o que é antes do período dos 18 anos é contado como má conduta, mas não pode ser utilizado. Né? Então, só o que ele realizou depois dos 18 anos. E depois dos 18 anos, o que ele fez não práticas reiteradas, sentenciadas de crimes de violência. Ele teve violência, salvo engano, contra os próprios avós. Sim, né? Porque os avós não queriam ele dentro da residência. Né? Então, assim, correto não é. Mas o que eu senti ali na situação, que a defesa dele trabalhou muito bem, fez um trabalho muito bem feito, foi que o profissional ele foi pedindo para reconsiderar a decisão, né? Apresentando novos argumentos cada vez que o juiz da causa ele negava junto com o Ministério Público. Foi uma juíza, se não me engano? Uma juíza, se não me engano. E, inclusive, teve uma tese, a última tese utilizada pela defesa, foi de que o senhor pegou, eu tinha comentado agora há pouco de legítima defesa, né?
foi que em tempos anteriores, por conta da falta de contexto do vídeo, ele tinha pego um tijolo para atacar no rapaz, né? Então, foi uma tese que ele tentou utilizar, mas também foi refutada, tanto pelo Ministério Público quanto para o magistrado da causa. Porque só um minutinho. Claro, claro. Se o idoso chegou né, segundo a defesa, pegar esse tijolo para atacar, sim, houve algo antes. Sim. Né? E pelo que eu entendi ali, ele estava perturbando o sossego. Sim, sim. Era algo no estilo de perturbação do as sossego. teses, elas se conflitam, né? Aham. Porque não sabe se foi antes ou depois que houve a tentativa ou de legítima defesa ou de agressão inicial. Então, as teses, elas se conflitam. E isso ocorre no dia a dia da justiça, né? A pessoa, muitas vezes, para defender a outra, ela usa de alguns argumentos que ela tem ali. E aí falta testemunha, aí fica aquele disse que não me disse, aí fica a cargo do juiz tomar uma decisão baseada no que ele tem ali. Né? Porque papel, conforme o Eduardo comentou, que aceita qualquer coisa. Mas aí a defesa entrou com pedido de habeas corpus, o Tribunal do Estado de São Paulo é muito técnico, e aí ele utilizou pelos requisitos que não preencheu para ele se manter preso. Por quê? O que se mantém preso é a prisão pena, a prisão transitada em julgado, ou a prisão com decisão colegiada de segunda instância. A prisão preventiva e a prisão temporária, ela é um caso muito grave. Ou seja, ele não poderia se aproximar novamente do senhor que ele agrediu, ele, teoricamente, ele não poderia se envolver em outra briga, ele não poderia ameaçar testemunhas. Então, tem alguns requisitos que o desembargador colocou no fundamento dele e relaxou a prisão do rapaz em flagrante. Você acha, Eduardo, que ele vai mudar o comportamento? No dia que nós matar ele muda, porque o cara não está mais vivo, né? Aí está tudo certo. A verdade é o seguinte, aí eu vou entrar aqui, que é isso que esse juiz, para mim, prevaricou. Vou dar minha opinião tranquila aqui, que não tem problema. Até porque é o seguinte, meu irmão, um cara que tem um histórico desse de passado, um pouquinho. O juiz, o promotor, quem seja, é só o histórico do cara. O cara agrediu a avó, namorada, ex-namorada, estelionatário, caloteiro. Quer dizer, o cara é tudo de mal que existe na Terra. Associação ao tráfico. Associação ao tráfico de droga. Quer dizer, o cara mexe com tudo de errado. Aí, para um pouquinho, aí nessa hora aí, outra coisa, o doutor André falou aqui, que falar da defesa dele, que teve uma agressão, que o cara pegou um tijolo para jogar nele, alguma coisa. Se teve, está gravado nas câmeras. É só pedir a gravação. Porque aí tem câmeras nesse lugar todinho. Esse lugar todinho tem câmeras. Se teve alguma coisa antes, as câmeras também gravaram. Por que não pediram as câmeras? Por que só usaram esse vídeo que está aí, dizendo, tá bom, usou antes, ele teve um tijolo para jogar? A verdade é o seguinte, infelizmente está invertido os papéis aqui nesse país. Eu tenho isso comigo. Você é advogado, você sabe o que eu estou falando. Logicamente, quando você pega um cliente, você vai defender o cliente. Sim. Você está ganhando para isso, está tudo certo. Tecnicamente, você vai usar os argumentos, até porque é o seu cliente, qualquer advogado é advogado. É o seu trabalho, está não, estou dizendo, mas o que mata, a gente vê uma situação do cidadão desse, que essa ficha criminal que esse cara tem, o histórico criminal que ele tem, um juiz, uma juíza, um promotor, quem seja lá que foi, que deixou esse cara ficar na rua. O cara comprou uma Porsche, 300 mil, não pagou, tanto é que foi devolvido para o ex-proprietário. A Porsche foi devolvida para o ex-proprietário. Quer dizer, o cara tem já ficha criminal, agressor, envolvido com crime. Deve ser tudo de mal que existe na Terra, esse vagabundo, porque isso é um cara que não devia estar nem vivo. Eu sou sincero, meu irmão. Eu falo a verdade para vocês aqui, tem hora que eu falo algumas coisas, muita gente não entende o que eu estou falando. Ou muita gente não quer entender. E eu sou muito tranquilo naquilo que eu falo. Um cara desse, Deus eu livre igual. E outra coisa, aqueles que estavam junto com ele ali, tá tudo da turma dele, viu? A maioria é tudo da turma dele. É tudo os amiguinhos, os parça do cara. Sim, é isso. A grande verdade é essa. Ainda bem que eles não agrediram também junto, né? Só faltava eles também partir para cima. Mas tinha ali uns 8 ou 10, não sei o que. Teve um que saiu do carro e foi o primeiro. Defender um vagabundo desse aí. Mas, Eduardo, a gente esbarra, de novo, Código Penal. Não, por exemplo, se a pessoa estiver respondendo por 3 crimes e ainda não tiver sentença, não conta naquele primeiro que vai ser sentenciado que existe mais 2. Mas vamos lá, mas aí ele tinha um mandato de prisão contra ele. Ele fugiu. Sim. Se escondeu. Por que esse mandato de prisão não continuou aberto? Por conta aí que tá o negócio. Os outros casos era só ocorrência e apuração. Não, mas esse caso, por que não continua aberto especificamente esse caso? A lei. Você vê como é que é a situação que nós vivemos? É uma lei, assim, desculpa. É uma loucura total isso aí. Homem da lei. Mas assim... Não, é lógico. E até bom o doutor André estar aqui, não tá certo. ele sabe, né, de Código Penal. A gente vai pela emoção, pelo impulso, daquilo que a gente quer ver que aconteça.
Agora eu lhe pergunto, doutor, ele agora, eu não sei se ele já se apresentou. O advogado dele disse que ele se apresentaria porque ele estava com medo de represália. Enfim, né? Ele é tão, o cara ele é corajoso quando está com 4, 5 machos juntos, né? Verdade. Quando está sozinho, você come na mão, é um bicho, com revólver na mão, um bicho Você feroz, tem né? a bomba na mão, um bicho Pois é. feroz, sem ele anda rebolando, E até muda de voz. Essa é a Exatamente. grande verdade. Então, assim, aí, ele se apresentando agora, tal, né? Ele fugiu da lei. Né? Ele se escondeu, aí ele fugiu da 40 lei. e poucos dias. Sai o flagrante. Isso é um agravante? Pode ser considerado um agravante? Ou zera tudo porque foi anulada a Revogaram, Não, né? Agora, pelo fato de ter anulado, ele vai responder em liberdade, a não ser, novamente assim, Não, mas no caso de julgamento. Porque ele vai ser julgado? vai dificultar para ele, durante a instrução processual, Tem um inquérito policial. sim, Vigência. Sim. sim, Tem um inquérito. vai dificultar para ele responder depois da sentença ou até durante o processo, se qualquer coisinha que ele fizer. Porque a questão ali, o Ministério Público já sabe da situação dele, que ele tem essa postura de se evadir da responsabilidade, né? Então o Ministério Público vai e o magistrado da causa, porque assim, o tribunal decidiu por relaxar, mas a causa continua com o mesmo juiz que negou todos os pedidos dele de liberdade. Certo. Então vai continuar ali. Então o pessoal já sabe quem ele é, né? O pessoal que eu digo, porque são seres humanos. A justiça. O juiz, o promotor, são seres humanos que estão procurando aplicar a lei baseado no que eles viram, inclusive, né? Então, assim, eles vão identificar ali a postura dele baseado no que ele já fez e o que ele possa fazer, e nada impede, durante o processo, o Ministério Público formular um novo pedido para tentar prendê-lo novamente durante o processo. E o cara já É está possível. ostentando, né? É Ele está na possível. praia ostentando, né? E o senhor acha cara que tava isso na vai praia acontecer? ostentando. Vai depender da postura dele. Se ele se envolve em outra confusão, se ele agride outra pessoa, se ele vai ameaçar alguma testemunha, se ele eu vou ter que se fazer é uma pego pergunta. viajando para fora do país. Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se outro juiz quiser decretar de novo a prisão dele, pode? No caso aí, como esse processo está numa determinada vara criminal, com essa mesma juiz e promotor que estavam negando a liberdade para ele. Eles Então não podem tem entrar como o outro é um desembargador que decidiu sobre um pedido da defesa, do habeas corpus, porque tem a questão do passado regresso dele, que não tinha nenhuma sentença transitada de julgado, porque isso é Tinha só requisito. boletim de ocorrência, Só no caso. boletim de ocorrência e averiguações de fatos que ele ainda estão apurando, dos crimes dele. Por isso, a importância de se levar adiante uma denúncia, um boletim de ocorrência. Tem que levar à frente. Né? Não é Ele tem esquecer. Maria da Penha, eu vi que ele tem até uma questão de... Não sabia que era contra uma moça grávida. É. Você comentou aí, Gustavo. Mas tem a medida protetiva, Maria da Penha, que isso tudo fica na ficha corrida da pessoa, no IRGD da pessoa. Certo. Né? Fica lá registrado. Quando puxa lá, está lá Quando registrado. puxa, está lá, é o FA, Folha de Antecedência da pessoa. Até a Maria da Penha fica registradozinha lá. Isso aí também só sai se for julgado, ou, vamos supor, absolvido, aí sai. Não, fica Continua lá. lá. Só que E quando teve você, passagem. vamos entender aqui, quando você tem uma ficha corrida, e aí passou 5 anos do cumprimento da pena, o que geralmente os advogados fazem? Eles, quando as pessoas têm condições e têm o conhecimento, elas conseguem, através de um procedimento jurídico, retirar da certidão essa pesquisa. Então vamos entender assim, a pessoa cometeu um crime há 20 anos atrás. Certo. Aí ficou na ficha dele do IRGD. Aí ele foi tirar a certidão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente estava falando até de política aqui, né? Para fazer o registro da candidatura. Certo. Aí, Objeto de pé, aparece lá. certidão de objeto de pé, ela saiu lá, um crime. Na outra eleição, ele falou, não quero que saia mais isso aqui. Vai lá, contrata um advogado, o advogado manda um ofício para o RGD, via um procedimento jurídico, isso apaga da certidão, fica lá para o juiz saber que existiu. Fica lá no registro Mas policial no da documento pessoa, não mas sai. na certidão desaparece. É como aqueles casos da pessoa que deve por 5 anos no banco e Isso. depois... É como se fosse caducar uma dívida. Caducar, Prescreveu. exatamente. Mas Esse nesse termo. caso, tem que fazer um procedimento para sair. Não da é tão certidão. simples, como, Não, não é mas, tão mas simples. é mais ou menos... É mais ou menos o processo é mais ou menos esse. Exatamente. Entendi. Agora, assim,
Quanto tempo o senhor acha que ainda vai rolar isso tudo? A justiça é algo que eu costumo falar para os meus clientes no dia a dia. Eu milito mais assim na área civil e eu falo que a justiça no Brasil é muito devagar. Quando envolve a mídia, a situação ela pega uma... Eu percebo que a tratativa para andar com a causa ela é um pouco mais célere, né? Ela é um pouco mais rápida. Mas é tudo muito lento. Não dá para prever porque quem tem prazo é advogado. Promotor, juiz não tem prazo para fazer o processo correr, porque eles têm muitos processos, né? Sim, claro. Então aí tem o cartório que trabalha junto com o juiz, o promotor, tem os serventuários, os serventuários da justiça, as pessoas que assessoram o juiz e o promotor, o técnico escrevente judiciário, são pessoas concursadas. A gente sabe que no nosso país não teve concurso público porque a população cresceu, mas não teve concurso público para criar novas varas, novos equipamentos tecnológicos, novas formas de fazer a justiça mais rápido. Isso não aconteceu, pelo menos nos últimos 6 a 8 anos. Eu não fiquei sabendo de um concurso para magistrado nos últimos 4 anos. Né? Então isso, a quantidade da população crescendo... a população e não cresce a quantidade e não de cresce o atendimento do judiciário. Mas esse cidadão fica tranquilo que ele não vai aguentar ficar muito tempo. Ele não aguenta ficar quieto muito tempo, já está... O histórico dele, logo ele já está aí nas notícias quem tem de esse tipo de temperamento... Não tem jeito. O histórico do cara é para ser vencível. Né? O histórico dele já... Com certeza, até o final do ano, ele já fez mais um monte de estrago por aí. Não tenha dúvida, né? Não, e tomara que a lei se cumpra mesmo, faça-se cumprir a lei e que ele pegue aí, sei lá, que tipo de pena ele poderia pegar? Olha, nesse caso aí, pelo senhor ter ficado desacordado, pelo que eu vi no vídeo, pelo acesso que eu tive, o que acontece? Dentro daquela linha tênue que tem a lesão corporal gravosa para virar tentativa de homicídio, a tentativa de homicídio, ela é o 121 acumulado com 14 do Código Penal, que é o crime tentado, né? Tem, salvo engano, a pena ela pode chegar a 12 anos de reclusão, salvo engano, de 8 a 12 anos, dependendo da vida regressa da pessoa, né? Aí na hora de fazer a sentença, o juiz vai fazer a dosimetria da pena, que está no artigo 60 do Código Penal, aí ele consegue olhar os BO, olhar algumas coisas. Essa pessoa aqui, ela não foi só isso, né? Não foi um crime só de emoção. Aí ele consegue majorar um pouquinho a pena para cima. Tá. Porque a pena ela fica entre 2, o mínimo e o máximo. Aí o juiz consegue subir um pouquinho. Mas com tudo isso também, depois o cara sai, né? Aí começa a ficar santinho lá dentro. No sexto da pena. Aí o cara vira santinho lá dentro, bom comportamento. Aí chora pra lá, tem a Porque um condicional, cara tem desse, brincadeira. porque assim, esse cara ele tem tudo de psicopata. Eu acho que esse cara tem tudo de psicopata. Então, metido a rico, né? Então, assim, Metido a rico. existem 2 tipos de pessoas que não demonstram sentimentos, né? E aí esse cara ele vai fazer de tudo para ficar frio lá dentro da cadeia. Um dos tipos de pessoas que não demonstram sentimentos é o psicopata, e o segundo é quem está morto. Sim, Né? Então, esse cara ele vai fazer de tudo, vai ser dissimulado, vai fazer de tudo. Tem uma questão, Gustavo, no Código Penal que prevê que a gente quando estuda direito penal tem uma série de encaixes que você faz dependendo da conduta da pessoa. Tem um tipo de pena que ela chama medida de segurança. O que é medida de segurança? É quando a pessoa é diagnosticada com algum problema de insanidade mental, alguma coisa que devidamente, mediante uma perícia, é visto que a pessoa não tem condições de estar na sociedade e não é por um tempo determinado que ela vai ficar presa. Tá. Ela vai para uma medida de segurança, por um hospital psiquiátrico, por alguma situação que envolva uma tentativa aí é remédio, aí é tratamento, e aí o prazo é indeterminado. É o tal do manicômio? Pode ser caracterizado assim. Então, é por prazo indeterminado. Então, é até pior. Dependendo do tipo da pessoa, se ela é diagnosticada dessa forma, muitas vezes advogados usam essa tese de defesa para ver se abranda, Isso que eu ia comentar, mas o juiz ele pode aplicar a medida de segurança, e aí é até pior, porque aí é por prazo indeterminado. Tá. E aí tem que ver se a pessoa melhorou. Aí quando que melhorou? Se a pessoa realmente tem um problema forte de agressividade, de não consegue viver na sociedade, aí ela pode ficar Ad eterno. ad eterno. Entendi. Tudo bem.
Acho que é bom ter um advogado do nosso lado que Não conhece. é? Não Muito é? bem, né, meu filho? Eu queria que esse programa fosse ad eterno também. É verdade. Porque, aliás, esse assunto, eu acho que o assunto sobre terceira idade, eu gosto muito dessa questão da longevidade e da defesa dos direitos da pessoa, né, idosa e tal, porque assim, as pessoas estão mais longevas, né? Sim. Graças a Deus as pessoas estão... Mas Estão também, vivendo mais. estão vivendo mais. Por outro lado, estão vivendo também as coisas ruins, né? Sim. Mas então eu acho que a gente tem que trabalhar para que elas... para dar a elas um pouco mais de qualidade de vida. Se elas estão vivendo mais, bem-estar. deveríamos ter políticas públicas inclusivas para eles, para ter qualidade de vida. Com mais bem-estar. Exatamente. Tanto que o nome do nosso programa é lá, ó, depois de 60, Saúde saúde e e bem-estar. Não adianta ficar só colocando academia pública, só isso aí não resolve nada. Não Isso é. aí Você coloca uma academia pública, não tem instrutor, Oportunidades, não tem ninguém, não tem ninguém para te orientar. Pessoas com 70 anos que estão com uma tranquilidade ainda para trabalhar, para desenvolver projetos, Vai pro mercado de mas que trabalho. o mercado de trabalho às vezes, né? Não aceita. Não Olha, aceita. depois dos 40, 45 já não quer aceitar. Isso é verdade. isso Já mesmo. você acha que a pessoa é velha. O fato é. Então, por isso que a gente está aqui, né, com Depois dos 60, toda semana, às terças-feiras, às 16 horas, levando para você o que há de melhor, todos os assuntos, todos os conhecimentos, trazendo pessoas que são extremamente conhecedoras dos assuntos que a gente aborda aqui. Quero agradecer ao Dr. André, muito obrigado, Dr. André, por ter vindo, separado um tempo, reservado um tempo na sua agenda, que eu sei que é muito corrida. Eduardo, obrigado, você acabou de apresentar o programa, ficou aqui, eu sei que você tem coisas para fazer, ficou aqui para nos prestigiar, participar conosco. Obrigado, viu, Eduardo Araújo? Eu que agradeço você, queria abraçar um amigo aqui, que é um grande amigo nosso. Aliás, virou um grande amigo, não só nosso, mas de muita gente aqui da cidade de Carapicuíba, que é o doutor André, advogado, foi candidato na chapa junto com o ex-prefeito Sérgio Ribeiro, na campanha de 2024, que não foi vitoriosa, mas foi vitoriosa porque estava junto, parceiro, amigo. Você que é um cara que eu conheci também, parabéns pelo seu programa. Estou falando sério, eu fiquei muito contente quando você veio aqui e disse, eu quero fazer um programa aqui de Depois de 60, para nós é uma honra te receber. Você sabe disso, já te falei muitas vezes. E você, nosso ouvinte telespectador, curta, compartilhe, manda para todo mundo, porque aqui tem informação e tem credibilidade naquilo que faz. É isso aí, se Muito inscreva obrigado. no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Conecte aí. Brasil TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, pelo Twitch. E Depois dos 60 oficial, 6060, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer de coração pela presença de todos, né? Por você ter ficado aí durante uma hora conosco, nos assistindo, nos vendo. Novamente a Unic, a Unic, nossa parceira aqui. Doutor André. Não, eu Doutor queria André ter precisa a falar. oportunidade, antes de você encerrar, Gustavo, nessa tarde maravilhosa, agradecer a oportunidade. Na verdade, eu que te agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, inclusive a Connect TV, a você por esse convite. Eduardo, que dispensa comentários. Obrigado. É isso aí. E a Connect, ela acolhe a todos mesmo. É assim, é família, né, Eduardo? Família. Está virando uma grande família, graças a Deus. É isso aí. Então, muito obrigado. A Unic esteve com a gente também, oferecendo esse programa. Esse programa foi um oferecimento da Unic. Rastreamento, assistência 24 horas. A partir de R$ 59,00 é muito barato. É muito barato. Liga, faz uma cotação sem nenhum compromisso. 11 98700 7526. Unic Proteção Veicular. Você vai ver que vale muito a pena. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. E aí? Legal, né? Top zero. Eu gosto desse tipo de coisa. Eu também. É minha casa. Não, eu falei assim, o Eduardo ele vai ficar aqui. Não, ele foi até brandinho, né? Ele foi Não, porque assim, tem hora que, como está tratando um assunto mais delicado, a gente vai, mas não dá, né, meu filho? Não dá pra gente engolir. Se tu vê essas imagens, meu, isso aí vem mexendo dentro da gente. É verdade, é verdade. Muito obrigado. Obrigado você, Muito querido. obrigado. Obrigado você. Nós vamos trocando Tudo figurinha. bem? Tudo bom? Prazer, Gustavo. Você lembra de Não percam, em breve, aqui na Connect Brasil TV, Esporte é Show. Aguardem.